Olá, estamos começando mais um programa Cultura e Saúde. Nosso convidado desta semana é o Dr. Nelson Felipe de Souza Júnior. Ele que é médico oftalmologista em Assis e prontamente aceitou o nosso convite para participar do nosso programa. Então, o tema de hoje será doenças oftalmológicas ligado à endocrinologia. Primeiramente, eu gostaria de explicar alguns detalhes relacionados ao metabolismo hormonal. A questão hormonal, ela tem muita variação de pessoa para pessoa com relação à idade e relação às doenças. Então, o hormônio é uma substância presente no nosso organismo que ele é produzido por um grupo de células e direcionado para outra função em outro grupo celular para haver um controle de determinado órgão. Então, no caso do diabetes, o hormônio principal, que é a insulina, ele exerce uma função na absorção da glicose no sangue e dirigindo essa glicose para os diversos órgãos que o usam como fonte de energia. No caso do olho, da oftalmopatia diabética, como o olho tem uma circulação, microcirculação capilar e uma circulação terminal, existe uma influência muito grande da vasculopatia causada pelo diabetes em função das alterações vasculares que o diabetes provoca no olho, principalmente relacionado a problemas de retina, conhecido como retinopatia diabética. Gostaria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores como é feito o exame do fundo de olho, né? Qual a importância desse exame e quando é feito o diagnóstico de diabetes, se prontamente o paciente tem que fazer esse exame e qual é a frequência que ele deve repetir o exame. Com relação ao diagnóstico do diabetes e o tratamento e a avaliação oftalmológica, isso deve ser feito o quanto antes possível. Agora, vale ressaltar que muitas vezes o paciente chega para nós no consultório oftalmológico e muitas vezes ele nem sabe que é diabético e já tem sintomas visuais como complicação do diabetes. O mais comum, o sintoma mais frequente é o embaçamento da visão ou uma alteração refracional, que é a alteração de grau de óculos, que ocorre de maneira súbita, maneira abrupta. Ele vinha já usando um óculos estável, enxergando bem, e abruptamente ocorre uma perda de visão ou embaçamento de visão. Vai fazer uma glicemia, um exame da dosagem do açúcar do sangue, e o paciente, a gente nota que o paciente é diabético sem mesmo ele saber. Então, o primeiro sintoma que ele teve, na verdade, foi um embaçamento da visão que demonstrou uma alteração visual causada pela hiperglicemia. As complicações metabólicas e as reações começam a ocorrer 5 anos antes, né, do diagnóstico firmado da diabetes. Quais são os tratamentos hoje existentes na nossa clínica, né, no dia a dia? Então, a questão da dieta, do uso de medicamentos, o uso de insulina, se necessário, o exercício físico, uma alimentação balanceada, isso é o tratamento principal, porque isso vai ser feito para o resto da vida. Os tratamentos do olho, geralmente a gente trata as complicações. Então, se for uma retinopatia diabética não proliferativa, geralmente o tratamento é feito com laser. A gente faz uma aplicação de laser no fundo do olho, na retina. O laser provoca pequenas queimaduras, micro queimaduras, na região onde está havendo o extravasamento de sangue ou de líquido, para bloquear aquele sangramento ou aquele vazamento de líquido que ocorre nos vasos sanguíneos da retina. Além do laser, temos tratamentos medicamentosos com anti-inflamatórios, que podem ser usados tópicos, colírios, ou via oral, ou um tratamento mais efetivo, mais eficaz, que é injetado um medicamento anti-inflamatório dentro do olho. É injetado na cavidade vítrea. São medicamentos que estão dando muito bom resultado naqueles casos mais avançados, onde já tem
edema macular, que a área a mácula é a área principal da visão na retina, e ela fica inchada, ela fica edemaciada, causando uma perda de visão importante. Então, nesses casos, a gente faz a injeção de um medicamento anti-angiogênico. O que significa isso? É um medicamento que bloqueia o crescimento de vasos sanguíneos na região da retina para evitar que se transforme numa retinopatia diabética proliferativa. Em Assis nós dispomos hoje dos mais diversos aparelhos para tratamento dessas doenças, mas é muito bom salientar também e lembrar vossos amigos que a retinopatia diabética ela não tem cura, ela tem controle. Você vai estar estagnando a evolução da doença, impedindo que o paciente chegue até cegueira total, não é isso? Exatamente. Agora, a reversão total da retinopatia, isso não ocorre, ocorre? Não ocorre. É uma doença crônica e evolutiva, ela é progressiva. Então, quanto antes diagnosticado e quanto antes tratado, melhores os resultados. Aquelas pessoas que chegam a descolar a retina ou porventura ficam cegos, é porque realmente fizeram o diagnóstico muito tardio ou demoraram muito para tratar. Porque realmente tratando e controlando bem a doença, você tem um prognóstico favorável, mas cura definitiva não existe. Podemos perceber que a oftalmologia ela caminha juntamente com a clínica das mais diversas especialidades da medicina. Através de exames oftalmológicos, nós conseguimos descobrir as mais diversas complicações, como por exemplo a hipertensão intracraniana e até mesmo, Dr. Nelson, eu já recebi alguns pacientes encaminhados pela oftalmologia para a área da endocrinologia, pacientes que nem sabiam que tinham problemas de hipertireoidismo, por exemplo, e através do exame oftalmológico foi detectado e diagnosticado o hipertireoidismo, geralmente através da doença de Graves. O senhor poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? Então, a gente pode dividir mais ou menos em duas complicações assim, a parte do hipertireoidismo. A tireotoxicose, que é a fase mais inicial, e depois a segunda fase, que já é uma fase mais adiantada, que é a orbitopatia de Graves ou infiltrados difusos na órbita. Então, a tireotoxicose é o começo do hipertireoidismo. Ele provoca algumas alterações na parte motora dos olhos e algumas sensações de desconforto e desconforto visual. Então, é aquela pessoa que refere um certo embaçamento visual, ela refere fotofobia, que é a dificuldade em ficar em ambientes de muita luz, ela refere alterações da lágrima, são aqueles desconfortos que ela percebe no início da doença. Posteriormente, ela manifesta alterações na musculatura da pálpebra. Então, quando ela vai fechar os olhos ou piscar os olhos, a pálpebra se movimenta com uma menor velocidade. Isso devido a alterações na ligação da placa mioneural no músculo elevador da pálpebra. Posteriormente, ocorre a fase mais avançada, que são os infiltrados difusos na órbita. A órbita é a região da nossa face, do crânio, onde ficam alojados os olhos, o globo ocular. E nessa região orbitária existem várias estruturas que envolvem esse conteúdo. Passam nervos, veias, artérias, músculos, tem a gordura orbitária, que dão sustentação e movimentação e nutrição ao globo ocular. E dentre dessas estruturas, em volta das estruturas, estão os músculos oculares e o nervo óptico, que é uma estrutura importantíssima, a estrutura mais nobre do olho, que faz a ligação do olho com o cérebro. Então, esses infiltrados, que nada mais é que líquido infiltrado nessas regiões, provocam o inchaço dos músculos e dos tecidos ao redor do olho, projetando o globo ocular para frente da órbita e manifestando aquele olho saltado, que chama-se proptose ou exoftalmo. Então provoca-se dor ocular,
retração da pálpebra, dificuldade de visão e um desconforto muito importante, inclusive na movimentação dos olhos. Falamos em exoftalmia ou aqueles olhos pouco saltados, nós podemos fazer até uma analogia com um desenho animado do Simpson, onde o Bart Simpson, né, apresenta aquele olho saltado, o famoso olho de sapo. E é muito comum quando os pacientes nos procuram no consultório ou no serviço público de saúde, apresentando queixas oftalmológicas como diplopia, que é a visão dupla, ou então diminuição do campo visual, que vai apresentando sinais evolutivos aí de uma cegueira, não sei se podemos dizer assim, mas isso tudo, como o senhor falou, é devido à compressão do nervo óptico. Que ocorre. A questão do olho saltado, como você falou no desenho animado, é porque ocorre uma projeção do globo por infiltrado retroocular da gordura periorbitária e dos músculos, então projeta o globo para frente. E ao mesmo tempo há uma retração das pálpebras. As pálpebras ficam retraídas. Então aparece o branco do olho, que é a esclera. Então a esclera, que normalmente ela aparece só na horizontal, na fenda palpebral, quando tem uma retração e uma proptose muito importante, uma retração palpebral, a esclera se mostra bastante. É muito importante que as pessoas utilizem medicações, colírios, com a prescrição médica, com o acompanhamento médico, como o Dr. Nelson falou, não é porque foi bom para o seu pai, para sua mãe, para o seu vizinho, que esse colírio também vai ser bom para você. Quando éramos mais jovens, né, não faz tanto tempo assim também, um ano passado, era muito comum, quando você ia em alguma festa, você via lá uma pessoa com o olho verde, e depois, em outra reunião, essa moça aparecia com o olho azul. Esse uso de lentes de contato, esse uso de lentes coloridas, né? E muitas vezes, já cheguei a presenciar isso na época da faculdade, em festas de faculdade, em bailes, uma pessoa emprestando lente de contato para outra. Não seria por isso que houve essa proibição da venda por parte das óticas? Então nós temos que dividir lente de contato de uso estético e lente de contato de uso funcional. A lente de contato de uso funcional é aquela lente de contato que a pessoa precisa para poder enxergar. Ela tem grau de miopia, grau de hipermetropia, grau de astigmatismo. Então, ela tem uma função de dar boa visão para o paciente, como se fosse óculos. Então, a lente de contato, ela tem o uso funcional. É para a pessoa poder enxergar bem como se estivesse usando óculos. Com relação às lentes de contato estéticas, que são as coloridas, que é para mudar a cor do olho esteticamente, pode ter grau ou não, ela pode ser funcional ou não. Então existem as lentes coloridas, que são simplesmente estéticas, sem grau, que a pessoa põe somente para mudar a cor do olho, e tem as coloridas com grau, porque a pessoa precisa enxergar com o grau da refração. E gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais. É uma honra poder participar do seu programa e tentar esclarecer para a população de Assis e região alguns cuidados na área oftalmológica, que nós trabalhamos, nossa área é uma área específica dentro da medicina, a oftalmologia, mas trabalhamos em parceria com muitos profissionais da área médica. Então, os endocrinologistas, os neurologistas, os clínicos gerais, os pediatras. Então, na verdade, a oftalmologia é uma área que está ligada a todas as outras áreas da medicina. Terminamos assim mais um programa Cultura e Saúde. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem, se assim Deus nos permitir.